Pare tudo o que você está fazendo agora mesmo. O que eu vou contar para você hoje é tão perturbador que você nunca mais vai olhar para um boneco da mesma forma. Esta é a história real de como o Fofão, aquele personagem que alegrava as crianças brasileiras, se tornou o centro de um dos casos mais assombrados da televisão nacional. E eu garanto, depois de ouvir isso, você vai entender por que alguns funcionários da TV se recusavam a ficar sozinhos com aquele boneco. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou o Philip e hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais arrepiantes da televisão brasileira. Vocês conhecem o Fofão, certo? Aquele boneco gigante, colorido, que fazia as crianças rirem nos anos 80 e 90? Pois bem, o que vocês não sabem é que por trás daquele sorriso pintado e daquela voz infantil, existe uma história que vai fazer vocês questionarem tudo o que achavam que sabiam sobre esse personagem. Hoje, vou revelar para vocês os bastidores sombrios, os relatos assustadores dos funcionários da emissora e os eventos inexplicáveis que transformaram o que deveria ser diversão infantil em um verdadeiro pesadelo. Preparem-se, porque esta jornada vai ser intensa do começo ao fim. E fiquem até o final, porque o que aconteceu na última gravação do programa é algo que vai deixar vocês sem dormir hoje. Tudo começou em 1983, quando a Rede Globo decidiu criar um programa infantil diferente. O Fofão nasceu da mente criativa de Orival Pessini. Mas o que poucos sabem é que a inspiração para o personagem veio de um sonho perturbador que Orival teve durante semanas consecutivas. Nestes sonhos, ele via uma criatura colorida, com olhos grandes e vazios, que sussurrava coisas em uma linguagem que ele não conseguia entender. Inicialmente, Orival achou que era apenas sua imaginação trabalhando, mas, quando começou a desenhar o personagem, percebeu que estava reproduzindo exatamente a criatura dos seus pesadelos. O primeiro boneco foi confeccionado por uma equipe especializada, mas algo estranho aconteceu durante o processo de criação. Os artesãos relataram que as ferramentas desapareciam misteriosamente, a temperatura do ateliê despencava sem explicação, e alguns chegaram a ouvir risadas infantis vindas do boneco, mesmo quando ele ainda estava sendo montado. Mas o mais perturbador: o primeiro boneco original nunca foi usado no programa. Na véspera da primeira gravação, os seguranças do estúdio encontraram o boneco em uma posição completamente diferente da que havia sido deixado. Estava sentado na cadeira do apresentador, com a cabeça virada para as câmeras, como se estivesse esperando. Com o sucesso do programa, histórias estranhas começaram a circular entre os funcionários da emissora. Técnicos de som relatavam captarem sussurros durante as gravações que não apareciam na edição final. Cinegrafistas juravam que, através das lentes das câmeras, conseguiam ver o boneco se movimentando quando ninguém estava operando-o. Mas vocês querem saber a parte mais assustadora? As crianças começaram a reagir de forma estranha ao Fofão. Durante as gravações, várias crianças se recusavam a se aproximar do boneco, chorando compulsivamente e gritando que ele estava falando coisas ruins em seus ouvidos. Maria José, uma das produtoras do programa que trabalhou lá por mais de 10 anos, contou que presenciou algo que a marcou para sempre. Durante uma gravação em 1987, ela estava organizando os roteiros quando ouviu a voz característica do Fofão vindo dos estúdios. O problema? Orival havia saído para almoçar há mais de 1 hora e o estúdio estava completamente vazio. Quando ela foi verificar, encontrou o boneco na posição normal, mas todas as luzes do estúdio estavam piscando em sequência, criando um padrão hipnotizante. Maria José conta que ficou hipnotizada por alguns segundos e, neste período, teve a nítida sensação de que algo estava tentando se comunicar com ela através daquelas luzes. Mas o caso que realmente abalou todos os funcionários aconteceu em uma madrugada de setembro de 1989. O segurança noturno, Seu João, um homem de 55 anos, ex-militar, conhecido pela sua seriedade e ceticismo, estava fazendo sua ronda de rotina quando ouviu música vinda do estúdio do Fofão. Não era apenas qualquer música, era a abertura do programa, tocando em volume baixo como se alguém estivesse assistindo uma gravação.
João se aproximou devagar e, através da janela de vidro do estúdio, viu algo que o fez questionar sua própria sanidade. O boneco estava sentado na frente da televisão, assistindo reprises antigas do próprio programa. Mas aqui vem a parte que vai deixar vocês arrepiados. A cada vez que o fofão da televisão ria, o boneco real balançava a cabeça, como se estivesse concordando ou se divertindo. João ficou paralisado por alguns minutos, observando essa cena surreal. Foi quando percebeu que havia algo ainda mais perturbador. Nas reprises que passavam na televisão, ele podia ver detalhes que não lembrava das gravações originais. Crianças no auditório pareciam estar chorando em silêncio. Apresentadores tinham expressões de medo mal disfarçado e, em alguns momentos, era possível ver sombras se movimentando no fundo do cenário. Quando finalmente reuniu coragem para entrar no estúdio, João descobriu que a televisão estava desligada. Não havia energia elétrica sendo fornecida para ela, mas, mesmo assim, ainda era possível ouvir um leve zumbido, como se algo estivesse tentando se comunicar através do aparelho. Intrigados com esses eventos, alguns funcionários decidiram investigar mais profundamente a história do fofão. O que descobriram foi ainda mais assustador do que imaginavam. Pesquisando nos arquivos da emissora, encontraram relatórios médicos de pelo menos 15 crianças que participaram do programa ao longo dos anos. Todas elas desenvolveram, após as gravações, distúrbios do sono severos, pesadelos recorrentes e uma fobia inexplicável de bonecos. Mas a descoberta mais chocante veio quando localizaram o artesão original que havia criado o primeiro boneco. Seu nome era Miguel Santos, e ele havia desaparecido misteriosamente logo após entregar o boneco para a emissora. A família de Miguel revelou que, nas últimas semanas antes do desaparecimento, ele havia se tornado obsessivo com o trabalho, passando dias inteiros no ateliê, conversando sozinho e se recusando a comer. Os vizinhos relataram ter ouvido, vindas do ateliê de Miguel, conversas entre duas vozes, a dele e uma voz infantil que eles não conseguiam identificar. Quando questionaram Miguel sobre quem estava visitando-o, ele sempre respondia: "É apenas meu novo amigo. Ele está me ensinando muitas coisas." A última pessoa a ver Miguel vivo foi sua irmã, que passou no ateliê para deixar comida. Ela encontrou Miguel sentado no chão, de frente para o boneco do fofão, sussurrando algo que ela não conseguiu entender. Quando perguntou se ele estava bem, Miguel virou-se para ela com os olhos completamente vidrados e disse: "Ele quer me mostrar onde as outras crianças estão brincando." Miguel Santos nunca mais foi visto, mas a história não termina aí. O programa do Fofão continuou no ar por vários anos após esses eventos, mas os bastidores nunca mais foram os mesmos. Funcionários se recusavam a trabalhar sozinhos com o boneco, e sempre havia pelo menos 3 pessoas presentes durante as gravações. Em 1997, algo aconteceu que forçou a emissora a tomar uma decisão drástica. Durante a última gravação oficial do programa, várias câmeras captaram simultaneamente algo que nunca foi explicado oficialmente. Enquanto Orival Pessini interagia normalmente com as crianças, todas as câmeras registraram, por alguns segundos, uma segunda figura dentro da fantasia do fofão. Era a silhueta de uma criança, visível através do tecido, como se alguém pequeno estivesse escondido dentro do boneco junto com o Orival. O problema? Orival estava sozinho na fantasia, e quando questionado sobre o que havia acontecido, ele jurou que sentiu, durante toda a gravação, como se pequenas mãos estivessem segurando as suas por dentro da fantasia. Essa gravação foi a última. O programa foi cancelado oficialmente por questões de audiência, mas funcionários próximos revelaram que a verdadeira razão foi o medo generalizado que havia se instalado nos estúdios. O boneco original do Fofão foi guardado em um depósito nos subterrâneos da emissora, onde permanece até hoje. Dizem que, ocasionalmente, seguranças ainda relatam ouvir risadas infantis vindas daquela área, especialmente durante as madrugadas. E o mais perturbador de tudo? Até hoje, Orival Pessini se recusa a falar sobre os últimos anos do programa. Quando questionado sobre os eventos estranhos, ele simplesmente responde: "Algumas brincadeiras nunca terminam realmente.
E aí, pessoal? O que vocês acharam desta história? Eu confesso que, pesquisando para este vídeo, tive alguns momentos em que me questionei se realmente deveria contar tudo isso para vocês. Se você chegou até aqui, significa que tem coragem de enfrentar histórias como esta. Então, por favor, deixe seu like no vídeo para me mostrar que vocês curtiram este conteúdo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias incríveis para vocês. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações, porque toda semana eu trago histórias de terror reais que vão deixar vocês impressionados. Ah, e falando em histórias assombradas, tem mais um vídeo aqui no canal que vai deixar vocês de cabelo em pé. Está aparecendo na tela agora mesmo. Cliquem e assistam, porque garanto que vocês não vão se arrepender. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até o final e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, cuidem-se e talvez seja melhor dormirem com a luz acesa hoje. Tchau, tchau!